Oi, gente. O meu nome é Patrícia, mas os meus amigos me chamam de Pati. Tenho 16 anos e eu moro com os meus pais e a minha irmã Priscila. Nós temos uma diferença de apenas 2 anos de idade, por isso nós somos muito amigas e gostamos de fazer quase tudo juntas. Os nossos pais sempre trabalharam, então a gente ficava em escolinhas e depois nós íamos para casa das vovós. Era bem divertido, até que a nossa mãe resolveu contratar uma babá. Nessa época já estávamos com 8 e 9 anos. Era legal, mas ela gostava de contar umas histórias que davam muito medo na gente. Confesso que no começo eu não ligava, mas com o tempo nós começamos a ficar com muito medo. Principalmente quando ela contou a história da loira do banheiro. Nunca mais eu quis ir sozinha no banheiro da escola. Parecia que eu ouvia os barulhos dela. A minha irmã, como é mais velha, pediu que eu não acreditasse em tudo que a babá dizia, mas eu estava traumatizada com aquelas histórias. Quando minha mãe soube, resolveu não chamá-las mais para ficar com a gente. E veio uma outra moça muito boazinha, que deixava a gente fazer tudo que a gente queria. A minha mãe conversou com a nova babá antes dela começar e disse que precisávamos ter limites. Disse também que era proibido contar histórias que pudessem nos assustar, já que a outra babá havia me deixado com medo de algumas coisas. O nome da babá era Lourdes, e ela deixou a minha mãe muito tranquila e confiante. Prometeu que cuidaria de nós como se fossem filhos dela, e ela era muito responsável e totalmente capaz de cumprir a função dela como babá. Eu me apeguei muito a ela, e era um sofrimento toda vez que ela ia embora. Mas eu não conseguia esquecer a loira do banheiro, e conversei com ela sobre a história, que a outra babá havia contado pra gente. Mas ela me explicou que era apenas contos, que na verdade essa loira do banheiro nunca existiu na real. E eu fiquei pensando naquilo e no quanto eu tinha sido boba de ter acreditado. Quando eu fui para o 5º ano, eu senti uma diferença enorme. Eu não estava acostumada a ter tantos professores e algumas faziam perguntas que eu não gostava de responder, mas tinham coisas que não dava para fugir. E a minha mãe explicou que daquele momento em diante as coisas seriam daquela forma, pois eu estava crescendo, mas ela sempre pedia que a minha irmã me ajudasse, pois já havia passado por tudo aquilo. Em uma das aulas de arte, o professor pediu que apresentássemos um trabalho em forma de teatro e começou a explicar como gostaria que fosse. Eu não sei por que entramos em um assunto de coisas que tinham medo e cada um começou a falar o seu. Eu estava morta de vergonha, mas eu não podia mentir, então eu contei sobre a loira do banheiro. Os meus amigos riram de mim e disseram que era só uma lenda, mas ainda assim eu não estava convencida, sabe? A partir daquele dia, eu percebi que os meninos riam de mim. Eu não gostava nem um pouco daquela situação. Antes eu tivesse ficado calada. Eu tinha virado piada, chacota para os meninos, e eu não estava muito confortável com aquela situação. Mas ainda assim, eu só ia ao banheiro na hora do intervalo e junto com as minhas amigas, e evitava tomar muito líquido para não ir sozinha. Minhas amigas perceberam quanto as brincadeiras dos meninos me incomodavam e resolveram contar para o coordenador do colégio, que me chamou para conversarmos e mandou um bilhete para os meus pais, pedindo que viessem à escola. Quanto aos meninos, o coordenador pediu que as brincadeiras e piadas parassem, senão todos seriam advertidos. Os meus pais vieram até o colégio. Eu não sei o que foi dito na reunião, mas a partir daquele dia eu precisei frequentar uma psicóloga para perder o medo que existia na minha cabeça. Mas era difícil falar para minha mente fértil que aquela história nunca tinha sido real e que aquilo nunca tinha acontecido mesmo. Com o tempo, o medo foi passando e eu já não pensava tanto. Eu evitava comentar com as pessoas que eu ia para o médico, pois se os amigos soubessem, com certeza eles iam fazer piada de novo. Preferia conversar sobre outras coisas, inclusive sobre o menino novo que havia chegado lá na escola. O nome dele era Júnior e todas as meninas gostavam dele, o crush de todas as alunas. Minhas amigas e eu passávamos a maior parte do tempo falando sobre ele, mas ninguém tinha coragem de ir lá conversar com ele. Até que um dia eu estava indo para o intervalo e acabei trombando com ele. Eu pedi desculpas e ele sorriu para mim. Falou que a culpa era dele, pois ele era muito desatento e que não tinha me visto. Nós descemos juntos para o pátio da escola e passamos o intervalo conversando. Ele contou que tinha vindo de outra cidade,
pois o pai foi transferido do trabalho, mas que ele tinha estranhado, pois as pessoas não conversavam com ele. Então eu falei que eu seria amiga dele e que ele podia ficar comigo sempre. Quando terminou o intervalo, que eu entrei na sala, as minhas amigas vieram correndo falar comigo. Elas queriam saber tudo o que tinha conversado com ele. Mas eu não tinha nada demais a dizer, gente. Só fizemos companhia um ao outro. E aí eu contei as coisas que ele tinha me falado. Na hora de ir embora, antes de entrar no carro da mãe dele, o Júnior veio me dar tchau. Com o passar dos dias, nós ficamos mais amigos. E ele passou a fazer parte da nossa turma. Quem não curtiu nada foram os meninos da sala, que resolveram me pregar uma peça. E posso dizer que foi a coisa mais horrível que já aconteceu na minha vida e que me deixou muito triste. Eu estava fazendo trabalho de matemática quando o João passou pela minha carteira e deixou um bilhete. Eu fiquei arrepiada quando eu li, mas logo espantei o pensamento ruim, porque eu já sabia que eles eram de ficar fazendo brincadeiras de mau gosto com todo mundo e eu não cairia na conversa deles. O bilhete dizia algo muito assustador que estava prestes a acontecer. Eu mostrei para minha irmã, que resolveu guardar o bilhete, caso eles tentassem alguma gracinha, pois assim teríamos como provar ao diretor que tinham sido eles os autores da brincadeira sem graça. Mas ela pediu que eu ficasse tranquila, pois eles só queriam me assustar. Pelo visto, tinham conseguido, pois eu estava apavorada. Os dias foram passando e estava tudo tranquilo. Acho que o aviso dos meninos era apenas para me assustar naquela hora. Menos mal, né? Pois eu podia ficar mais tranquila. Eu contei para o Júnior sobre o bilhete dos meninos e ele não gostou e disse que eu devia ter conversado pelo menos com o professor, já que nunca os meninos tinham limites. Mas como nada tinha acontecido, eu estava tranquila, até que algo muito ruim me aconteceu. Eu saí da sala para ir ao banheiro. Assim que eu entrei, escutei um barulho de porta batendo. Eu pensei que fosse o vento, mas era mega estranho, pois o banheiro ao lado, eu escutei um barulho de água. Eu comecei a sentir medo e eu não conseguia sair de lá. Eu estava tremendo. Aquilo era horrível. De repente, eu ouvi uma voz chamando meu nome. Eu abri a porta e dei de cara com a loira do banheiro. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Eu gritava de pavor e eu via minha mãe chorando. Me abracei a ela e comecei a dizer que a loira realmente existia e que eu havia visto ela no banheiro, mas que eu não sabia o que tinha acontecido depois. Eu tremia tanto, eu estava com tanto medo, tão assustada, e eu falava que eu não voltaria nunca mais para a escola. Minha mãe tentava me acalmar, mas era algo que eu não conseguia me controlar. As imagens daquela mulher horrorosa me chamando não saíam da minha cabeça, e isso me perturbava demais. Os médicos me deram remédios para eu dormir, pois eu não conseguia fechar os olhos sem ver aquela cena apavorante. Eu fiquei uma semana no hospital. Eu havia batido a cabeça e algo tinha acontecido, pois toda hora eu precisava fazer exames. Ainda bem que a minha mãe e a Lourdes ficavam o tempo todo comigo. Meu pai e minha irmã vinham à noite, mas eu já queria ir para casa. Eu estava cansada de ficar naquela cama sem fazer nada. Ir para casa me deixou mais calma, mas ainda não pensava e nem podia voltar para a escola. Os médicos pediram para eu ficar mais uma semana de repouso, para depois voltar às minhas atividades normais. Mas sem fazer atividades físicas, pois eu tinha batido a cabeça com muita força, e aquilo não era bom. Mas eu segui as recomendações dos médicos. Mas voltar para a escola estava fora dos meus planos. Eu recebi a visita dos meus professores, do diretor da escola, dos meus amigos, inclusive o Júnior. Ele foi muito fofo, me trouxe uma caixa de chocolate com flores. A minha irmã falou para minha mãe que ele era o meu crush, e nós ficamos dando risada. Eu achava ele bonitinho sim, mas os meus pais não precisavam saber daquilo, né? O que mais me incomodou foi a visita do diretor da escola. Ele queria que eu contasse exatamente o que eu tinha visto, mas eu não queria mais falar sobre aquilo. A minha irmã então lembrou do bilhete e entregou para o diretor. Eu não gostei de ver a cara dele, mas alguém estava encrencado. Eu já estava ficando até com dó, pois eu tinha visto a loira do banheiro e não os meninos. Não era justo com eles levarem a culpa. A psicóloga me explicou novamente que a loira do banheiro não existia e que alguém muito maldoso, sabendo do meu medo, resolveu me pregar aquela peça. Eu não podia acreditar que eles foram capazes de cometer tanta maldade comigo. Uma coisa era escrever um bilhete e outra
era se vestir daquela coisa horrenda e me assustar. Minhas amigas me contaram que o diretor puxou as imagens da câmera e pegou os meninos com a fantasia, e depois já vestidos entrando no banheiro. Logo depois, eles saindo correndo sem me ajudar. Era inacreditável o tamanho da maldade deles, e por isso, os meus pais e os pais deles foram chamados até a escola para uma reunião. Eu não entendia por que eles tinham feito aquilo, sabendo que eu tinha pavor daquela criatura. Eu sabia que eles eram danados, mas não maldosos o suficiente para fazer aquilo comigo. Eu passei o restante do dia pensando e tentando entender por que eles tinham feito aquilo. As consequências não podiam ter sido pior, mas graças a Deus as coisas terminaram bem para mim. Só precisava esquecer tudo aquilo e tentar não odiar os meus amigos por tudo que eles tinham feito. Afinal, eram crianças iguais a mim. Todo mundo pode errar, né? E até onde eu sabia, eles estavam arrependidos. A minha mãe ficou furiosa. Meu pai tentava acalmar a situação dizendo que eram crianças e que, no fundo, eles só queriam fazer uma brincadeira para me assustar. E eles não tinham pensado na consequência. A lição tinha sido aprendida. O susto que eles tiveram com o final da brincadeira já era suficiente castigo para eles não fazerem aquilo nunca mais com ninguém. O diretor explicou que já não era ele quem decidia o futuro dos meninos, pois a ordem era para expulsão. O meu pai defendia a permanência deles. Já a minha mãe pedia desculpa aos pais deles, mas preferia que eles não continuassem na mesma escola que eu. E por que será que ninguém me perguntou o que eu queria? Pois eu compartilhava a mesma ideia do meu pai. Um pedido de desculpa já resolveria os problemas. Eles vieram me visitar. Mesmo a minha mãe sendo contra, me pediram desculpas e prometeram que jamais fariam aquilo novamente. Mas que o diretor resolveu que eles não ficariam na mesma escola. Eu fiquei triste, prometi que eu tentaria conversar com o diretor e o meu pai falou que iríamos até a delegacia de ensino tentar resolver as coisas. Assim que eu melhorei, fomos conversar com as pessoas que resolveram expulsar os meninos. Eu pedi que não fizessem aquilo. Eles estavam arrependidos e já tinham me pedido desculpas. E também prometido que não fariam mais aquilo. Eles pediram alguns dias para resolverem. Enquanto isso, eu devia me recuperar para voltar para a escola. No dia que eu voltei para a escola, eu pedi para minha irmã ir ao banheiro comigo. Eu precisava encarar aquilo com tranquilidade. Pois agora eu sabia que aquela tal loira não existia de verdade. Mas ainda assim, eu precisava dela para ir ao banheiro comigo e enfrentar os meus medos. Foi emocionante demais, pois a minha irmã não foi a única a me acompanhar. A escola toda queria que eu ficasse bem e os professores fizeram questão de entrar comigo. Foi uma mistura de emoção, sabe? Eu não sentia medo, mas as lembranças também não eram boas. Ainda assim, foi um dia de muitas lágrimas. Recebi flores, presentes, chocolates e uma placa de boas-vindas. Eu me senti acolhida e, para minha surpresa, quando eu entrei na sala de aula, os meninos estavam lá. Como num impulso, eu corri e os abracei. Eu estava feliz demais. Voltar para a escola me deixava feliz, pois eu tinha jurado que eu nunca mais voltaria. Mas aos poucos eu fui entendendo e compreendendo que tudo que tinha acontecido não era de verdade, que eu podia ser forte e enfrentar tudo aquilo dali para frente. Durante toda a semana, houve palestra na escola referente a tudo o que tinha acontecido. Eles estavam tentando conscientizar os alunos que toda ação tem uma reação, que comigo as coisas haviam dado certo, mas que talvez com outras pessoas as coisas não tivessem um final tão feliz, que por isso era necessário pensar antes de agir. Aquela situação serviu de exemplo. Todas as escolas receberam as palestras, ou seja, muita gente tinha minha história e aprendeu bastante com ela. Afinal, até as coisas ruins conseguem tirar algo bom, como aprender o que não se deve fazer de brincadeira e ainda mais com coisas sérias. Nem com o medo das pessoas, pois cada um vai reagir de uma forma diferente. Os dias foram passando e aos poucos eu fui esquecendo coisas ruins que tinham acontecido comigo. Era bom demais estar de volta sem os meus medos e me sentir querida pelas pessoas que me ajudou. Inclusive, agora os meninos são os meus amigos e o comportamento deles era invejável. Eles tinham mudado bastante, os professores estavam sempre elogiando. Hoje eu consigo compreender que o medo não tinha fundamento, mas as crianças não precisam escutar histórias que possam assustá-las, pois nem sempre elas vão esquecer o que está dentro da cabecinha delas e elas vão ficar com medo. E se ele não for tratado, vai virar um trauma. Mesmo que as pessoas digam que é só uma história, sempre fica aquela imagem nos assustando. Por isso é importante contar histórias somente que deixem os corações alegres e que a mente possa trabalhar somente a felicidade. Oi gente, aqui é a Andrade, espero que vocês tenham curtido essa longa história de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo, que é na segunda-feira. Tchau, tchau!